Tem uma ideia muito perigosa circulando por aí. Uma ideia que promete liberdade financeira, que vem de sonhos, que faz parecer que existe um caminho rápido e fácil para sair do aperto. E essa ideia é: invista e fique rico. Você já ouviu isso? Provavelmente mais de uma vez. Talvez até tenha acreditado. Afinal, todo mundo está falando de investimento. Todo mundo tem curso, tem dica, tem estratégia milagrosa. Renda passiva, juros compostos, independência financeira, liberdade aos 40. É tudo muito bonito, mas tem um problema. Nada disso funciona se você não tiver dinheiro para investir. E mais importante ainda, nada disso resolve o seu problema de comportamento. Porque a verdade que ninguém quer ouvir é simples. Investimento não é solução para quem gasta tudo. Não é solução para quem vive no limite. Não é solução para quem não tem controle. Investimento é consequência de controle, não causa. Você não fica organizado porque investe. Você investe porque está organizado. E aqui começa o grande erro. A pessoa está endividada, está sem reserva, está gastando mais do que ganha, mas acha que se começar a investir, as coisas vão melhorar. Acha que aquele rendimento de 1 ou 2% ao mês vai compensar o descontrole de gastar 300% a mais do que deveria. Não compensa. Não tem mágica. Matemática não mente. Se você tem dívida no cartão de crédito, que cobra 12, 15% ao mês, e coloca dinheiro num investimento que rende 1% ao mês, você não está investindo. Você está perdendo dinheiro. E pior, está se iludindo, porque parece que você está fazendo alguma coisa, parece que você está no caminho certo, mas está afundando mais. Investir com dívida, cara, é jogar dinheiro fora. É tentar encher um balde furado. É correr na esteira achando que está avançando. E tem muita gente fazendo isso. Muita gente mesmo. Porque é mais bonito dizer que investe do que dizer que está devendo. É mais glamuroso falar de ações, de criptomoedas, de fundos imobiliários, do que assumir que não consegue fechar o mês. Então a pessoa cria uma narrativa, uma história onde ela é investidora, onde ela está construindo patrimônio, onde ela está no controle. Mas é mentira, é teatro, é ilusão, porque debaixo daquela camada fina de investidor tem um monte de parcela atrasada, de juros correndo, de limite estourado. E enquanto isso não for resolvido, investimento não vai adiantar nada. Outro ponto crucial: você não investe com dinheiro que vai precisar. Você investe com dinheiro que sobra. E sobrar não é ter saldo na conta no dia 15. Sobrar é passar o mês inteiro, pagar tudo, ter reserva de emergência completa e ainda assim ter um valor que você não vai precisar tocar nos próximos meses ou anos. Esse é o dinheiro que você investe. Qualquer coisa fora disso é gambiarra. Mas o mercado não vende assim. O mercado vende urgência, vende medo de ficar de fora. Vende a ideia de que você precisa começar agora, senão vai perder a janela, a oportunidade, o timing perfeito. E isso impressiona, isso empurra, e muita gente entra no investimento sem estar pronta, sem ter base, sem ter estrutura. E aí acontece o previsível. Na primeira dificuldade, na primeira emergência, na primeira oscilação do mercado, a pessoa tira o dinheiro, toma prejuízo e desiste, e volta a achar que investimento não funciona. Mas o problema nunca foi o investimento. Foi a hora, foi a pressa, foi a falta de preparo. Porque investir exige algo que pouca gente tem: estabilidade, estabilidade emocional, estabilidade financeira, estabilidade comportamental. Se você não tem isso, você não aguenta a volatilidade. Você não aguenta ver o dinheiro oscilando. Você não aguenta esperar. E aí você age por desespero, não por estratégia. E tem outra ilusão que precisa ser desmontada: a do retorno mágico. A pessoa acha que vai colocar R$ 1.000 num investimento e no mês que vem vai ter 2.000. Ou acha que vai colocar 10.000 e em um ano vai ter 50.000. E isso não existe. Não existe no mundo real.
Existe em pirâmide, existe em golpe, existe em promessa de coach digital. Mas não existe em investimento sério. Investimento sério tem retorno pequeno e constante. Tem segurança, tem previsibilidade, mas não tem milagre. Não transforma R$ 100 em 1.000. Não faz ninguém ficar rico do dia para a noite. E se alguém promete isso, você não está diante de um investimento. Está diante de uma fraude. E a maioria das pessoas só percebe quando já perdeu o dinheiro. A verdade é que investimento funciona a longo prazo. Funciona com disciplina. Funciona com aportes regulares. Funciona com paciência. E essas características são exatamente o oposto do que a maioria das pessoas tem quando está em desespero financeiro. A pessoa quer resultado rápido, quer alívio imediato, quer solução mágica. E investimento não oferece nada disso. O que investimento oferece é crescimento gradual, é proteção contra a inflação, é construção lenta e sólida de patrimônio. E isso só faz sentido para quem já tem o básico resolvido, para quem tem renda estável, para quem tem despesas controladas, para quem tem reserva de emergência, para quem não vai precisar tirar o dinheiro no meio do caminho. E aqui entra um conceito que pouca gente entende: a reserva de emergência. Antes de qualquer investimento, você precisa ter uma reserva, um dinheiro guardado, líquido, disponível, equivalente a no mínimo 6 meses das suas despesas. E esse dinheiro não está lá para render, está lá para te proteger, para você não precisar vender investimento em momento ruim, para você não precisar entrar no crédito rotativo quando aparecer um imprevisto. Mas tem gente que pula essa etapa, vai direto para o investimento, porque reserva de emergência não é sexy, não dá status. Ninguém vai te elogiar porque você tem 6 meses de despesa guardados num CDB, mas todo mundo vai te perguntar onde você investe. E aí a pessoa prioriza a aparência, não a segurança. E se lasca, porque quando vem a emergência, e ela sempre vem, a pessoa não tem de onde tirar. Aí, vai no investimento, tira com prejuízo, ou pior, não consegue tirar porque está travado, porque tem carência, porque está negativo, e aí vai para o cartão de crédito, para o empréstimo, para o cheque especial. E todo o esforço que fez para começar a investir vai por água abaixo. Porque não tinha base, não tinha estrutura. Então vamos ser claros, se você não tem reserva de emergência completa, você não deveria estar investindo. Ponto. Pode parecer duro, pode parecer radical, mas é a verdade. Porque sem reserva você não tem segurança. E sem segurança você não aguenta o processo. Você não aguenta o tempo que o investimento precisa para funcionar. E acaba perdendo dinheiro, perdendo tempo e perdendo confiança. Agora, mesmo quando você tem reserva, mesmo quando você tem dinheiro sobrando, você ainda precisa entender que investimento não substitui trabalho, não substitui renda ativa, não substitui carreira. Você não vai largar o emprego porque começou a investir R$ 1.000 por mês. Você não vai viver de renda passiva com R$ 10.000 investidos. Isso é fantasia. Isso é delírio vendido por gente que lucra com a sua ilusão. Viver de renda passiva exige patrimônio grande, muito grande. Você precisa de centenas de milhares de reais, para não dizer milhões, investidos de forma inteligente para gerar uma renda mensal que substitua um salário. E construir isso leva tempo, leva anos, às vezes décadas, e exige aportes regulares, constantes, significativos. Não é coisa que você faz investindo as sobras do final do mês. Mas vendem como se fosse. Vendem a ideia de que qualquer um pode se aposentar em 5 anos, de que basta investir direitinho e você vai estar livre. E isso cria frustração, cria ansiedade, porque a pessoa começa a ver que o dinheiro não multiplica como prometeram e se sente fracassada. Acha que está fazendo errado, acha que não tem talento para isso. Mas não é sobre talento, é sobre matemática. E matemática é clara.
Retorno pequeno em capital pequeno gera resultado pequeno. Então, antes de pensar em investimento, você precisa pensar em quanto você consegue guardar, porque é isso que importa. Não é onde você investe, é quanto você investe. Você pode escolher o melhor investimento do mundo, mas se você só consegue colocar R$ 50 por mês, o impacto vai ser mínimo. Agora, se você consegue guardar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 por mês, aí sim o investimento começa a fazer diferença. E para conseguir guardar isso, você precisa de renda boa e principalmente de controle. E controle é o que falta. A maioria das pessoas gasta tudo, não sobra nada para investir. E quando sobra, é tão pouco que o rendimento é irrelevante. E aí vem a frustração de novo. A pessoa olha e pensa, para que investir R$ 100 se daqui a um ano eu vou ter 110? Não compensa. E desiste, e volta a gastar tudo, e continua no mesmo lugar. Mas a questão não é o retorno absoluto, é o hábito. É o comportamento, é criar o músculo de guardar antes de gastar, de priorizar o futuro, de construir disciplina. Porque essa disciplina, quando a renda aumenta, se mantém. E aí sim o investimento começa a acelerar. Porque você já tem o hábito, já tem a mentalidade, já sabe o que fazer. Investir com pouco dinheiro não vai te enriquecer, mas vai te ensinar. Vai te preparar, vai te colocar no jogo, vai te fazer entender como funciona, o que oscila, o que rende, o que é seguro, o que é arriscado. E esse aprendizado é valioso, mais valioso, inclusive, do que o retorno financeiro no começo. Porque quando você tiver dinheiro de verdade para investir, você já vai saber o que fazer. Não vai cair em cilada, não vai acreditar em promessa mentirosa. Mas tem gente que faz o contrário, não aprende, não estuda, só segue dica de internet, entra em investimento porque o primo falou, porque viu no Instagram, porque todo mundo está fazendo, e aí coloca dinheiro em coisa que não entende, em produto complexo, em ativo arriscado, e perde, e aí culpa o investimento, culpa o mercado, culpa a economia, mas nunca olha para o próprio despreparo. Investir sem entender é apostar. E apostar não é investir. Apostar é jogar na sorte. É torcer, é cruzar os dedos. E isso não constrói patrimônio. Isso destrói. Porque quando você não entende, você age por emoção. Compra na alta porque está todo mundo falando. Vende na baixa porque ficou com medo. E faz exatamente o contrário do que deveria. E perde dinheiro, e se frustra, e desiste. Então, antes de investir, estude, leia, entenda o básico, entenda o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é liquidez, o que é risco. Não precisa virar especialista, mas precisa saber o mínimo, precisa entender onde você está colocando o dinheiro e por quê. Precisa ter critério, precisa ter estratégia. Não pode ser no impulso, não pode ser na emoção. E tem outro erro comum, diversificar demais, logo no começo. A pessoa tem R$ 2.000 e quer colocar um pouco em ação, um pouco em fundo imobiliário, um pouco em criptomoeda, um pouco em tesouro direto. E acha que está diversificando, mas está só se perdendo, porque com pouco dinheiro, diversificação não faz sentido. Você divide o pouco que tem em vários lugares e não consegue acompanhar nada, não aprende direito, não vê resultado relevante em lugar nenhum e fica confuso. No começo, simples é melhor. Foca em uma ou duas opções seguras, aprende como funcionam, vê o dinheiro crescendo devagar, mas crescendo, ganha confiança. E aí, quando tiver mais dinheiro, aí sim diversifica, porque diversificação é proteção. E você só precisa de proteção quando tem patrimônio relevante para proteger. Agora, vamos falar de uma verdade dura. A maioria das pessoas nunca vai conseguir viver de investimento. Não porque não seja possível, mas porque não vai acumular patrimônio suficiente. Porque não vai conseguir guardar o bastante. Porque a renda não vai permitir. Porque as despesas vão consumir tudo. E tá tudo bem. Não é fracasso,
é realidade. Investimento não é para te tirar da vida ativa, é para complementar, é para dar segurança. É para proteger o que você construiu trabalhando. E essa segurança já vale muito. Vale poder se aposentar sem depender só do INSS. Vale poder ajudar um filho. Vale poder trocar de emprego sem desespero. Vale ter margem, ter opção, ter respiro. Isso tudo vem de investimento, mas vem devagar, vem com tempo, vem com disciplina. Então, se você está esperando que investimento seja a solução mágica, que vai resolver tudo, que vai te tirar do sufoco, desiste dessa ideia agora. Porque não é. Investimento é ferramenta. E ferramenta só funciona na mão de quem sabe usar. Se você não tem controle, se você não tem renda estável, se você não tem reserva, investimento não vai te ajudar. Vai só te frustrar. O que vai te ajudar é arrumar a base. É parar de gastar tudo. É criar margem. É guardar. É construir reserva. É eliminar dívida. É aumentar a renda. E só depois, só quando essas coisas estiverem resolvidas, aí sim você olha para o investimento. Aí sim faz sentido. Aí sim funciona. Porque investimento não é atalho. É consequência. Consequência de organização, de disciplina, de controle. Você não investe para ficar organizado. Você fica organizado e aí investe. Essa é a ordem. E quem inverte isso se dá mal. Se ilude. Se frustra e perde tempo achando que está fazendo a coisa certa. E tem mais uma coisa: cuidado com promessa de retorno alto, cuidado com oportunidade imperdível, cuidado com prazo curto e ganho garantido, porque isso não existe. Quanto maior o retorno prometido, maior o risco. Sempre. E muita gente ignora isso. Muita gente acha que achou a brecha, que achou o segredo, que vai ganhar o que ninguém mais está ganhando. E entra. E perde tudo. Ou quase tudo. E aí vem o desespero, vem o arrependimento, vem a raiva. E vem também a vergonha de admitir que caiu. Então a pessoa esconde, não conta. E continua seguindo dica de internet. Continua acreditando em milagre. Continua achando que uma hora vai dar certo. E não dá. Porque o problema não é azar. É comportamento. É falta de base. É ausência de critério. Se você quer investir de verdade, de forma séria, comece pelo básico. Tesouro Direto. CDB. Fundo de renda fixa simples. Nada mirabolante. Nada arriscado. Nada que promete dobrar em 6 meses. Segurança primeiro. Sempre. E devagar você vai aprendendo, vai ganhando confiança, vai entendendo o mercado. E aí, se fizer sentido, você expande, você diversifica, você assume mais risco, mas só depois, só quando estiver pronto. E para saber se você está pronto, faça essas perguntas. Eu tenho reserva de emergência completa? Eu consigo guardar dinheiro todo mês? Eu tenho renda estável? Eu entendo onde vou colocar meu dinheiro? Eu sei quanto tempo vou deixar investido? Eu aguento ver esse dinheiro oscilar sem desesperar? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, você não está pronto. E está tudo bem. Trabalha nisso, resolve. E volta para o investimento quando estiver firme. Porque no fim, investimento não é sobre dinheiro, é sobre comportamento, é sobre paciência. É sobre disciplina. E essas coisas não se compram, não se aprendem da noite para o dia, se constroem devagar, com erro, com acerto, com consistência. E quem pula essa etapa, quem acha que pode ir direto para o topo, se dá mal. Sempre. Então pare de procurar atalho, pare de acreditar em milagre, pare de achar que investimento vai te salvar do descontrole. Não vai. Investimento é para quem já se salvou. Para quem já tem controle, para quem já entendeu que dinheiro não é sobre quanto entra, mas sobre quanto fica. E se você ainda não entendeu isso, volta para o começo. Ajusta o comportamento, ajusta os gastos, ajusta a mentalidade. E aí sim, quando tiver base sólida, você investe. E aí sim funciona. Investir não é status, não é moda, não é obrigação, é estratégia.
E estratégia só funciona quando tem fundamento, quando tem preparo, quando tem clareza. Se você não tem isso, você não está investindo. Você está apenas fingindo que tem controle. E fingir não constrói patrimônio. Não resolve problema. Não muda nada. Então, seja honesto, seja realista. Olha para a sua vida financeira como ela é, não como você gostaria que fosse. E a partir daí, decide. Decide se você está pronto para investir ou se ainda precisa arrumar a casa. E se precisar arrumar, arruma. Sem pressa, sem vergonha, porque é isso que separa quem realmente constrói patrimônio de quem só fala que está construindo. E quando você finalmente estiver pronto, quando você tiver base, quando você tiver controle, aí sim o investimento vai fazer sentido, vai funcionar, vai te ajudar. Mas até lá, foca no que importa. Parar de gastar tudo, criar margem, construir reserva, eliminar dívida. Porque sem isso, investimento é só mais uma ilusão. Mais uma desculpa para não encarar o problema real. E o problema real nunca foi falta de investimento, foi falta de controle.